Vamos a mais uma aula trabalhando com o display LCD e vamos continuar testando as funções da biblioteca Liquid Crystal. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à 8ª aula do capítulo 3. Nessa aula nós vamos resolver os exercícios 9 e 10 do capítulo 3, que são exercícios muito fáceis de serem resolvidos. E são exercícios que testam aquelas funções que estavam descritas aqui na apostila. Então aqui vamos pegar na apostila, nós temos aqui as funções da biblioteca Liquid Crystal, né? Então hoje nós vamos fazer um teste de dois comandinhos aqui, ó, que é o display e o no display. O que o no display faz? Ele desliga o texto ó, sem perder os dados exibidos. Simplesmente quando você dá um no display, o texto some do display. Quando você der um display, o texto volta a aparecer. Bem simples, né? E esse comandinho nós vamos usar aqui para resolver o exercício 3.9, ó. Aí ele diz assim, ó, fazer o texto piscar no display. Então, eventualmente, vamos imaginar que seja uma situação do qual você queira chamar a atenção do operador de alguma forma. E uma das formas de você chamar a atenção é ficar piscando uma lâmpada, tocar uma sirene, ficar piscando o texto. Então, isso é uma condição de atenção, né? Ou, enfim, qualquer outra intenção que você imaginar que tenha que fazer com que o texto pisque. Então é basicamente isso que nós vamos fazer, montar o display no Arduino e fazer o texto piscar. É muito fácil, né? Então o que nós faríamos aqui, né? Então já está feita a inicialização aqui, ó, já incluí a biblioteca, já fiz a inicialização aqui, só que ele está com os pinos ainda errados, né? 10, 11... Aqui o pino 10, 9, 8, não é isso? No setup eu fiz a inicialização dele com 16 colunas e 2 linhas, que é o display que nós estamos utilizando. E eu vou fazer aqui, vou mandar um texto qualquer aqui, no próprio setup mesmo, que eu não vou mais mexer nesse texto, só vou fazer com que ele fique piscando, não é isso? Então eu vou fazer aqui um lcd.print. E o que nós vamos fazer aqui? A nossa querida e maravilhosa teste de pisca. Que nome horrível. Se vocês quiserem escrever outra frase, fiquem à vontade. Vai da criatividade de cada um. Teste de pisca. Então aqui o que eu vou fazer para ele testar? Display no display, não é isso? Então, olhe só que programa complexo que nós vamos fazer agora. Então, eu vou dar aqui um display. Opa, é o lcd.display, né? lcd.display. Olhe lá que tem que colocar a qual dispositivo nós estamos nos referindo e nós inicializamos esse display com o nome de LCD, né? Se chamasse de outro nome, aqui nós teríamos que referir a ele. Se tivesse mais de um display, nós iríamos dizer qual display que nós queremos que ele fique piscando. Então é o lcd.display. Daí eu vou fazer o que? Lembram do exercício 1 do capítulo 1? Como é que fazia um pisca? Acendia o LED, temporizava, apagava o LED e temporizava para piscar o texto no display. Adivinha o que nós vamos fazer? Se não é um pisca-pisca do 1, olha lá. lcd.display, delay, colocar aqui 300 milissegundos para piscar bem rapidinho. lcd.noDisplay, pan, delay 300. Puxa vida, hein? Que programa complexo. Então, colocar aqui, vamos chegar para o Arduino. As pinagens já estavam montadas igual do exercício anterior, então provavelmente não vou ter problema nenhum. Compilou. Vamos ver o resultado disso. Olha lá.
display no display, para fazer o texto piscar lá no display, beleza? Muito fácil, né? Então vamos aproveitar agora e resolver também o exercício 3.10, que também é outro exercício muito fácil de ser resolvido. O exercício 3.10, deixa eu pegar aqui o enunciado dele, ó. Então vamos lá, ó. Mudar a direção do texto. Então ele quer aqui, ó, que a gente escrever o texto no display da esquerda para a direita, no display, à esquerda e à direita do cursor. Então nós temos um comando que faz com que ele escreva à direita ou à esquerda. Aí diz aqui, ó, os pinos que devem ser inicializados, ligar e etc. E aqui, ó, nós vamos usar o LCD left to right ou right to left, certo? Olhando lá na apostila esses comandos aqui, ó, o LCD left to right define a direção para o texto ser escrito no display, da esquerda para a direita, que é o padrão, né? Então, quando a gente coloca o texto aqui no display, o que a gente vê, né? O texto sendo escrito da esquerda para a direita, não é isso? Então, é o left to right, e é o padrão, beleza? Isso significa que os caracteres subsequentes vão para a posição da direita, mas não afeta o texto anteriormente enviado. Então, se você quando inicializa ele já é left to right, você vai colocando os textos e ele vai da esquerda para a direita. Mas quando nós mudamos LCD right to left, olhem lá o que acontece. Ó. Define direção do texto para ser escrito no display da direita para a esquerda. Isso significa que os caracteres subsequentes escritos de exibição vai da direita para a esquerda, mas não afeta o texto anterior. Ou seja, se você tiver já vários textos no display e colocar depois um comando e numa posição e mandar ele escrever da direita para a esquerda, ele vai escrever naquele texto, naquela região, né, conforme a programação, e o resto do texto do display não vai ser afetado. Beleza? Tranquilo, né? Aqui o que nós vamos fazer só para resolver esse exercício? Você viu que ele vai colocar da direita para a esquerda, e se o cursor estiver na posição 1, ele vai escrever não no display, ele vai escrever para dentro do display, né? Ele vai escrever não vai nem aparecer o texto, porque ele vai estar na posição 1 e a posição -1, né? Se ele fizer scroll para a esquerda, ele vem para dentro da caixa aqui, né? Não vai aparecer o texto, não vai ficar numa área visível do display. Então, o que nós vamos fazer para fazer esse exercício e para testar ele? Nós vamos posicionar o cursor na metade do display. Então, olhem só como é que nós vamos inicializar esse exercício. Então, se eu colocar ele lá na posição, na coluna 8, por exemplo, ele deve escrever o texto para a direita, depois a gente apaga, muda a direção do texto, posiciona de novo o cursor e manda ele escrever para a esquerda. Só para a gente ver como que vai ser o resultado, certo? É um exercício só para nós testarmos realmente essas funções da biblioteca Liquid Crystal. Vamos lá? Olha lá, no 3.10 então, eu não vou fazer inicialização, reescrever tudo, certo? Então eu vou fazer a cópia daqui. Então beleza, tá lá. Ctrl C e até o setup. Ctrl V. Tá lá então. Só que aqui, em vez de colocar teste de pisca, não vou colocar nada aqui de teste. E nós vamos trabalhar colocando o texto aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, qual que vai ser a primeira situação? Nós vamos posicionar o cursor na metade aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, lcd.set cursor. E eu vou colocar ele na coluna 8 e na linha 0. Então, ele vai para metade do display. Daí nós vamos colocar aqui o comando, que vai ser o comando da direita para a esquerda. Então vai ficar lcd ponto left to right, né? Left to right. Então, só isso, não preciso dizer mais nada, né? Quando eu der um left to right, ele já sabe que o texto, que o cursor tem que correr para a direita, que é o padrão, eu nem precisaria colocar, mas depois como vai inverter e ele vai ficar rodando isso, então agora eu vou colocar o texto ali dentro, né? Então é o lcd.print e eu vou colocar aqui
texto. Olha lá, vou colocar tudo em maiúsculo para demonstrar a criatividade toda minha em escolher palavra. Tá lá. É bom não colocar uma palavra muito comprida, porque senão você não vai ver o efeito bem certo. Então, se ele vai estar na metade do caminho, vamos usar palavras curtas para poder entender só o comportamento do programa depois que do texto, né, do display, depois de dar esse comando. E aqui eu vou colocar um delay, não é isso? Delay para a gente apreciar o texto de uns 800 milissegundos. Então, nessa hora, ele deve colocar o cursor na direita, da esquerda para a direita, escrever texto e vai fazer isso. Aí agora eu quero ver ao contrário, se eu colocar ele left to right. Então eu vou reescrever o programa aqui, só que vou mudar a característica. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, apagar o display, né? Porque ele fala que se você não apagar o display, ele não afeta o texto que está lá. Então ele vai provavelmente escrever do outro lado sem apagar. Como eu quero deixar limpo isso daqui, eu vou fazer um lcd.clear. E agora o que acontece depois do lcd.clear? Só relembrando, ele apaga todo o display e coloca o cursor na primeira posição. Então agora tem que colocar ele de novo na posição 80, não é isso? Então vou fazer aqui, ó. Vou colocar ele de volta nessa posição. Aí agora eu vou fazer o LCD para ele escrever ao contrário, é o right to left, não é isso? Então é right to left, está lá a função sem valor nenhum, simplesmente para configurar ele para o cursor vir ao contrário. E aí a gente manda o texto e o delayzinho lá, que eu vou aproveitar e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso? E aí quando ele for rodar de novo aqui em cima, o ideal seria que eu fizesse um lcd.clear aqui também, né? Antes de começar o outro, limpar o cursor para ele recomeçar o programa. lcd.clear. Se não quiser fazer, não faça, só para você ver. Vai ficar o texto lá e ele vai escrever o outro, né? Sem apagar aquele. Se a intenção é essa, daria para fazer. Ctrl+A, Ctrl+C. Vamos lá no Arduino, Ctrl+A, Ctrl+V. Compilar e jogar dentro do Arduino. Beleza, firmware carregado. Olha lá, texto, olha lá. Como o cursor correu da direita para a esquerda, vejam que o texto ele é escrito de trás para frente, né? Porque o cursor está correndo ao contrário agora. Então, esse que é o efeito que acaba acontecendo. A ordem de colocar os caracteres é a mesma, só que o cursor do lado oposto. Beleza? Muito fácil por demais da conta, né? Então, vou deixar esse exercício lá também pronto para vocês, só colocar aí os comentários, né? Então, muito obrigado e até a próxima aula.